Gravando. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Fragmentos. E na oportunidade de hoje, tanto quanto inusitada e nova para nós, é a primeira vez que o nosso podcast está sendo registrado também em vídeo. E nesse episódio, temos a alegria de contar com a participação, presença e elevado conhecimento do professor Paulo César Busato. O professor Busato é por demais conhecido de todos que militam no direito penal, dentro e fora do Brasil. Eu vou, professor Paulo, tomar a total liberdade de não ler o seu currículo sob pena de transformar o podcast na leitura, porque o currículo é bem extenso, então a gente levaria bastante tempo nesse sentido, mas suas obras, a repartição do conhecimento, que eu acho que é uma coisa muito interessante, com alunos, com colegas de grupo de estudo, com ex-alunos, conosco, colegas advogados, sempre muito, muito produtivo, uma vasta obra, o direito penal parte geral e tantos outros assuntos já abordados pelo doutor. Fica aqui o nosso grande agradecimento, estamos muito felizes e honrados em ter você aqui no Fragmentos. A felicidade é mútua, viu, Daniel? Eu, Maria Francisca, eu tenho assim, muito carinho por vocês, eu reconheço muito a seriedade do trabalho profissional de vocês e é isso que me fez aceitar o convite e também agradecer a vocês que essa nossa conversa também possa ser divulgada através do YouTube, né, para uma amplitude maior de alcance daquilo que a gente debateu hoje. Fiquem à vontade, a gente vai conversar sobre um tema que eu gosto muito, né? O convite foi direcionado, né, para um tema que eu realmente aprecio e eu acho que vai ser bem produtivo. Professor Paulo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, acho que vai ser de fato interessante. De fato, o tema foi um pouco direcionado, até porque é uma questão amplamente debatida, mas que, de fato, ele por poucos, de uma forma exposta com mais seriedade. Eu acho que nesse caminho que a gente trouxe o seu nome aqui para o Fragmentos, para que consigamos debater um pouquinho, conversar de uma forma um pouco mais séria sobre um tema que é tão importante para nós, no nosso escritório, né, que a gente trabalha muito com direito penal econômico, empresarial, então é uma questão que nos é muito caro hoje, é importante que estejamos cada vez mais alinhados para saber quais são os próximos passos. Então, muito obrigada mais uma vez e vamos conversar. Vamos lá. Eu que agradeço a oportunidade. Professor Paulo, para a gente dar aí um pontapé nesse bate-papo a respeito da responsabilidade penal da pessoa jurídica, um tema apaixonante, eu diria, né? Acho que os acadêmicos aí é um tema muito, muito instigante. E para a gente ter esse bate-papo, esse pontapé, sabemos já dos seus escritos a respeito do tema, são vários, mas como um pontapé inicial mesmo, se a gente pudesse lhe ouvir, quais seriam os fundamentos de política criminal que dariam aso, que dariam possibilidade, que indicariam a necessidade de punição da pessoa jurídica? Bom, Daniel, eu daria um passo atrás ainda, se é que é possível. Eu chamaria a atenção para a relação entre dogmática, política criminal e criminologia, né? A política criminal, como você sabe, é uma estrutura que fomenta a organização do sistema punitivo, a partir do impulso à legislação e a forma de ajuste dessa aos modelos dogmáticos, né? Então, a gente pode dizer que a dogmática e a legislação interagem alimentadas pela política criminal. E a política criminal, por sua vez, ela é impulsionada a partir de uma realidade criminológica,
Então, a pergunta é antes ainda do que a política criminal. A pergunta é sobre a realidade criminológica, e eu acho que é impossível que qualquer pessoa que entenda a que século pertence não olhe para o seu entorno e não veja que as maiores aflições que os seres humanos têm sofrido recentemente estão conectadas à atividade de pessoas jurídicas. Isso eu acho que é impossível, né? E antes existiu, no começo da retomada, que eu chamo que é uma retomada, não é algo original, é uma retomada da responsabilização penal de pessoas jurídicas. Isso é importante saber também, né? É importante que a gente perceba que essa discussão sobre política criminal não é uma inovação, né? No sistema do common law sempre existiu responsabilidade penal de pessoa jurídica, desde que existiram pessoas jurídicas, sempre existiu. E no sistema do direito continental sempre existiu até o Código Penal Napoleônico. A partir do Código Penal Napoleônico, né, que inspirado pela Revolução Burguesa, é que deixou de existir a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, que, no entanto, continuaram podendo ser vítimas, o que é uma posição muito privilegiada daquele que pode ser vítima, mas nunca pode ser réu. É uma posição que eu também queria para mim e acho que vocês também queriam para vocês, né? Então, essa retomada de uma política criminal, que é aí pelos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80 do século XX na Europa, que daí deflagra a Holanda, França, e daí nos anos 90 mais intensamente, e sucessivamente cada vez mais intensamente, essa retomada da responsabilidade penal de pessoa jurídica, ela é inspirada, obviamente, pela existência de uma realidade criminológica em que as maiores aflições aos indivíduos, ou seja, aquilo que mais demanda controle social punitivo do Estado, são atividades associadas a pessoas jurídicas. Olha, assim, e não é mais como antes se pensou num primeiro momento, não, olha, isso aí deve ser por causa de novos bens jurídicos de caráter coletivo, no ambiental, né, a questão do crime de poluição, do crime de... Não. Não é só isso mais. Não é só isso mais. Eu vou dar alguns exemplos só para vocês pensarem na realidade criminológica. Pensem no acidente de Mariana, Brumadinho. Seria realizado se não houvesse a pessoa jurídica? Sem a intervenção da pessoa jurídica, uma pessoa física daria aso ao que aconteceu ali? Né? As aflições são do quê? De vida, integridade física, patrimônio, bens jurídicos clássicos. Né? As estruturas de corrupção na América Latina toda, mas em especial no Brasil, alcançariam a proporção que alcançaram a partir de atividades de pessoas físicas? Ou demandavam pessoas jurídicas? Não é preciso ser muito inteligente para entender isso, né? A crise de 2018 de 2008 seria a mesma sem o caso Enron? Sem as certificadoras como pessoas jurídicas? Né? Eu acho que não. Né? Então, a questão toda hoje há corporações que são um segundo Leviatã, maior que o Estado. Mais poderoso economicamente, mais tentacular, mais distendido em território e mais influente. Né? E a este Leviatã também estão subjugados os seres humanos. Então a gente só olha para o Estado, não olha para o outro Leviatã. Então essa é uma realidade criminológica impossível de não ver. Impossível. E é essa realidade criminológica que impulsiona uma política criminal que traz de volta uma igualdade, perceba. Né? Traz de volta uma responsabilidade penal para todo mundo, como sempre foi. Né? E que deixou de ser em um determinado momento histórico, um soluço histórico, por dizer assim. Então, eu acho que assim, se você dizer, poxa, qual é a política criminal que traz isso de volta? Uma política criminal acordada, que não fica dormindo. Então, a defesa hoje, do ponto de vista favorável à negação da responsabilidade penal da pessoa jurídica, é uma política proclive à exploração capitalista. Né? Porque é protetora de um capital que atua como Leviatã, à margem do que signifique as aflições que possa provocar os bens jurídicos fundamentais das pessoas.
Acho Mas, que professor, isso está mais ou menos a ideia política. Tá. mas, Com professor certeza. Paulo, dentro da realidade que a gente vive hoje, do ordenamento normativo que temos hoje, Código Penal, Código de Processo Penal e a Constituição da República, dentro da realidade que hoje estamos Brasil, né? O ordenamento normativo brasileiro, a gente, para que se ou falasse em punição das pessoas jurídicas, não estaríamos infringindo em eventuais direitos e garantias já garantidos? Vamos lá. Primeiro, assim, direitos e garantias de quem? Para quem? Direitos e garantias da corporação? Não me parece que a Constituição tenha estabelecido direitos fundamentais de corporação. Ela estabeleceu direitos fundamentais de pessoas. Esse é o primeiro ponto. Mas, à margem disso, a Constituição prevê que, em matéria ambiental, tributária, econômica, haja criminalização de pessoas jurídicas. Isso é claríssimo. Se tentou distorcer durante algum tempo a interpretação dos dispositivos constitucionais a esse respeito, lendo-os de uma forma absolutamente avessa, né? Mas isso não se sustentou. O tempo cuidou de mostrar que essa era a previsão legal. Ela se plasmou em uma legislação, que é a Lei de Crimes Ambientais, mas é necessário que hajam novos dispositivos. Evidentemente, há reformas, inclusive, se vocês prestarem atenção, em algumas reformas do Código Penal pontuais na área tributária, crimes omissivos de recolhimento tributário, que chegam a mencionar a pessoa jurídica, né? Se o empregador não é pessoa jurídica, no caso do 184A, né? Se o empregador não é pessoa jurídica, pode ter uma redução. Então, se o empregador é pessoa jurídica, ele pode deixar de recolher o tributo, porque, como vocês bem sabem, que são do penal econômico, a omissão do recolhimento tributário, ela pode ter por autor uma pessoa jurídica. Por que não? O responsável tributário é pessoa jurídica também, né? À margem de ser pessoa física, né? Então, a rigor, já existe a previsão até, né? Mas a gente não emprega. O que os códigos penais têm feito no mundo inteiro, e é para onde está indo essa discussão, é a previsão de regras gerais, regras na parte geral relativas à responsabilização penal de pessoa jurídica. E isso também se tentou fazer aqui, naquele PLS, que acabou malogrando, ou que, de alguma maneira, se estagnou, né? Havia a previsão legal da responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Muito embora o modelo inspirador, por dizer assim, daquele dispositivo fosse o modelo espanhol, que não é, talvez, a melhor opção ou o mais adequado. De todo modo, parecia existir uma vontade política, se a gente está falando ainda de política criminal, né? Uma vontade política de reconhecer essa realidade social. Professor Paulo, aqui no país, enfim, sobre a necessidade, acho que ficou muito claro o seu posicionamento sobre uma total necessidade de justificação de punição das pessoas jurídicas. Eu queria lhe fazer uma pergunta mais de cunho prático, porque o nosso exemplo, né, a nossa situação prática realmente é a punição das pessoas jurídicas a partir de 80, a previsão de 88 e a lei de 98, né, um longo período de espera. Mas daí de 98 para cá, a gente tem um período de inconstitucionalidade dos tribunais, o próprio STJ, que depois reconhece, dizia, e né, temos julgados assim, que a punição era inconstitucional. Aí depois o STJ passou pelo entendimento daquele caso de relatoria do ministro Gilson Dipp, aceitando essa punição, mas aí primando por uma dupla imputação, pessoa física e jurídica, até chegar em 2013, no caso, inclusive aqui do Paraná, né, era o recurso extraordinário que envolvia a Petrobras, de relatoria da ministra Rosa Weber. Isso, ministra Rosa Weber, e dizendo não só é constitucional, como o nosso modelo não demanda a dupla imputação. Como que o professor vê o nosso cenário em aspectos práticos, essa pequena história a partir de 98? Eu acho que vamos lá. Eu acho que, do ponto de vista do que seria uma adequação dogmática, uma adequação técnica, nós estamos muito longe de chegar nisso, né?
as decisões iniciais são tão ruins quanto as atuais, na minha ótica, do ponto de vista técnico, né? Mas elas são, de algum modo, uma evolução no caminho político-criminal. Primeiro, dizer que é inconstitucional é interpretar às avessas o comando constitucional. Qualquer um que... Vamos lá. Em qualquer lição primária de hermenêutica, vai constar que a interpretação literal é a primeira que deve prevalecer, né? E não há nenhuma dúvida do que diz a Constituição no artigo 173. Isso é para início de conversa. Então, a postura inicial de inconstitucionalidade é absurda, para dizer o mínimo, né? Depois, a exigência de pessoa física, que é o segundo passo, ela está conectada a uma ideia dogmática, que é a ideia dogmática de que a ação é movimento físico, ação como conceito proveniente da física newtoniana, né? E isto é também muito antigo. Isso é lá do finalismo, né? Nos anos 60, o Roxin já dizia que o conceito ontológico de ação não tinha mais nada a fazer em direito penal. É um escrito de 62, aquele contributo crítico para a teoria finalista da ação, né? Então, vamos lá, isso é atrasado, mas um pouco melhor do que ser inconstitucional, né? Ou seja, ler mal a Constituição. Isso é ler mal dogmática, ou utilizar dogmática atrasada, né? O terceiro passo, que é a desvinculação da pessoa física em relação à pessoa jurídica, a ideia daquilo que você chama de dupla imputação, né? Isto permite o recolhimento de uma conduta como fonte, uma conduta no sentido ontológico como fonte, mas é a minha impressão, e olha, vai aqui te dizendo um sujeito que é citado no julgado, tá? Tem uma passagem do julgado da ministra Rosa Weber que cita esse livro que está aí em cima da tua mesa. E eu acho que a citação é um pouco fora de contexto, né? Ela captura ali uma ideia, mas a ideia não é totalmente trasladada para o julgado, né? Porque me parece que é imprescindível, sim, falar em conduta. Mas é possível falar em conduta de pessoa jurídica. Já escrevi sobre isso, tem artigos meus por aí sobre isso, e é fácil. Aqui nem caberia, a gente levaria todo o podcast falando de conduta da pessoa jurídica, né? Para alinhar a ideia de filosofia da linguagem, o que é o sentido de uma ação e tal, mas sendo muito sintético, basta pensar o seguinte, olha, quando você abre um jornal e a notícia é a seguinte, a empresa X demitiu 200 funcionários. Quem demitiu? Quem fez a conduta de demitir? Foi uma pessoa física? Você vai acusar o contador, então. O camarada que assinou lá, o responsável pelo RH. Não, né? Foi a empresa, né? Se você abrir o jornal e ver a notícia assim, a empresa X poluiu a Baía de Guanabara, ou a empresa Y, visando evitar a fraude ou a sonegação tributária, o reconhecimento de uma sonegação tributária, efetuou o parcelamento de um tributo e tal. Você sabe quem fez, não? Qualquer pessoa, vamos lá, qualquer pessoa medianamente instruída, que seja capaz de ler, entende o sentido dessas expressões no noticiário, não é mesmo? A pergunta é, por que os penalistas não entendem? Qual é a deficiência cognitiva que autoriza o penalista a desconhecer isso? Porque isso é conhecido por todo mundo. Do porteiro do teu prédio, ao dentista, ao bancário, ao barbeiro. Todo mundo que lê isso aí sabe do que está falando. E todos os juristas também sabem. Porque se você perguntar para o juiz do trabalho, para o advogado do cível, para o tributarista ou para o administrativista, quem realizou essas condutas, ele vai te responder que foi a pessoa jurídica. Existe algum déficit cognitivo seríssimo entre os penalistas
que não lhes permite entender que existe uma ação de pessoa jurídica. Algo vai muito mal, né? Porque se linguisticamente todo mundo consegue entender, e direito não é outra coisa que não linguagem, por que que o jurista penalista, especialmente, não consegue entender isso? Será que ele não está escondido atrás de um costume que privilegia certa classe de entes no plano jurídico? Essa é a pergunta que eu gostaria de lançar, né? Por que todo mundo entende e o jurista e o penalista não? Tem alguma coisa errada aí, né? Ou a gente vai ter a postura do alienista. Todo mundo está louco e eu estou são, né? Não parece que seja lógico isso. Né? Olha, eu acho que ainda teríamos alguns questionamentos aqui para debater, algumas posições até talvez contrárias, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. É muito triste, porque passa muito rápido e a gente quer falar muito ainda. Eu acho que a gente podia fazer um ponto 2 aqui para a gente continuar a nossa conversa. O professor Paulo foi excelente, acho que com a tua fluidez, né, de pensamento, raciocínio, acho que o tema vai vai mais fácil. Vamos combinar mais uma rodada de conversa, acho que vai ser importante. Fico à disposição de vocês. Olha, e fica o recado, né, para pensar isso. Né? Quando eu vivo dizendo isso, que direito é linguagem, e é só linguagem. Né? Quando a gente começa a pensar que ele é algo mais, que ele é ciência, ou alguma coisa assim, a gente entra num roteiro de soberba muito perigoso, sabe? É melhor a gente pensar ou tentar equacionar isso na cabeça da seguinte forma. Vocês sabem de alguma coisa que vocês já fizeram com direito que não fosse ler, escrever, ouvir ou falar? E se ler, escrever, ouvir e falar são linguagem, por que direito não é? Não, sem dúvida. É verdade. Fica essa pergunta aí. Não, já estamos botando a cabeça para pensar aqui. Nós e aqueles que nos acompanham. Professor Paulo, muito obrigado por sua presença. Como a gente tinha até antecipado antes da gravação, né, o nosso breve roteiro aí não seria esgotado. A Chica já lhe fez o convite, que eu endosso totalmente. Sei que sua agenda está lá para setembro, outubro, mas eu volto em contato contigo e a gente termina pelo menos o mínimo roteiro que a gente tinha pensado aqui. Muito obrigado aí pela disponibilidade e por repartir, como eu disse no começo, o seu notável e brilhante conhecimento. Obrigado. Fico à disposição de vocês. É só a gente cuidar de agendar com antecedência outra vez, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigada. Um abraço. Até logo.